Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Paternidade Sem Manual. Hoje é um dia bem feliz aqui, que a gente tem um convidado e a gente vai conversar um pouquinho sobre a paternidade atípica aqui com o Gabriel. O Gabriel, que já conheço ele há alguns anos e hoje é a primeira vez que a gente consegue bater esse papo assim mais a fundo, referente à paternidade, sobre os desafios. Então, vou passar a palavra para o Gabriel para ele poder se apresentar um pouquinho. Perfeito. Primeiro, Matheus, agradecer o convite, muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? É bem como tu disse, acho que eu vim aqui para a cidade em 2016, acho que a gente deve ter se conhecido logo depois, mas a gente nunca aprofundou uma conversa sobre paternidade, né? Mas a gente acompanhava ali pelo Instagram um ao outro, né? E a gente sabe o quanto isso nos realiza como homem, como pessoa, né? O quanto isso é importante para nós. E da minha experiência, óbvio, a gente vai nos aprofundar aqui, né? Mas só para reforçar, eu não sou nenhum especialista em autismo, né? Eu sou especialista em ser pai do Henry, né? E eu acho que é um pouquinho dessa experiência, dessas vivências, né? E tudo aquilo que eu vivo com meu pequeno que a gente vai trocar aqui, né? Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto e desejo, cara, muita sorte, muito sucesso. Acho que faz muito sentido e acho que vai conectar com muita gente que está buscando um pai melhor, um homem melhor. É isso. Perfeito, obrigado, Gabriel. E é bem como tu comentou ali, acho que a ideia do podcast é quando vem um pai que vive uma paternidade atípica, não é ser algo especialista assim, mas realmente contar ali as suas vivências, experiências, para também outros pais possam se identificar com isso, ou alguém que está começando nessa jornada possa ter uma visão de como que essa experiência é completa, né? E faz muito sentido, porque às vezes é um caminho, para quem está cobrindo algum diagnóstico agora, a pessoa eventualmente fica um pouco perdida e fica pensando o que fazer. Tudo isso, né, passou assim por mim, né? E óbvio que dentro do espectro, né, Matheus, existem muitas diferenças, né? O espectro do transtorno está aqui, né? Então pode ter uma criança que está assim, outra criança que está aqui. É muito específico de cada criança. Mas eu acho que o ponto principal hoje é compartilhar um pouquinho assim daquilo que a gente precisa da resiliência, da persistência, do amor que a gente tem pelos filhos, né? Então é um pouquinho trazer para ti, né? E para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, um pouquinho sobre isso, né? Sobre ser um pai. E falando agora, eu estava pensando que a verdade toda como o Henry é meu único filho, então eu não sei o que é ser um pai típico, né? Eu só sei o que é ser um pai atípico, porque sempre foi ele, né? Foi a minha primeira experiência. Então sempre foi assim, né? Faz parte da minha. Eu tô com 37 anos, o Henry tem 7, né? E sempre desejei ser pai, então nos últimos 7 anos tenho me dedicado de maneira intensa aí, né? Para estar presente, para ser presença na vida do meu Cara, é bem o que tu falou, né? A gente está acostumado a ser pai atípico que não sabe como seria ser um pai filho. típico, né? Digamos assim, igual agora a gente vê isso com a chegada do Matias aqui em casa. Então, a Uhum. gente estava completamente acostumado com uma rotina e agora quando o Matias chegou é completamente diferente. Então a gente teve que aprender várias coisas novas. Como a Flora usava traque, a gente não estava acostumado com choro, agora que a gente está se acostumando. Mas Ah, é bem como tu disse, né? Porque que essa é a nossa realidade, a tua realidade, as experiências que tu vive com o Henry, né? É, justo. e como tu comentou, o Henry tem 7 anos, foi pai com 30, filho único, e sempre teve essa vontade de ser pai. Como foi pra ti, assim, quando descobriu a chegada do Henry? Então, essa parte é interessante porque eu vinha construindo a minha carreira e dentro daquilo que a minha empresa me oferecia, aquilo que fazia sentido, eu ia topando. E foi assim que eu topei vir, né, em 2016, aqui para Montenegro. Eu tinha já uma relação de 10 anos, que a gente acabou se separando, e é muito natural, porque eu sempre compartilhava a ideia assim, eu quero ser pai, eu venho de uma família estruturada, e esse sonho de construir a minha família sempre foi algo vinculado a mim, assim, sempre foi um desejo meu. E aí uma relação que acabou não dando certo, né? A gente se separou,
E eu estava uns 6, 7 meses solteiro quando eu conheci a mãe do meu filho. Então, esse é o ponto importante, né? Embora ser pai fosse um desejo meu e o Henry fosse uma criança muito desejada e é uma criança muito amada, ele não foi planejado, né? Então eu conhecia a mãe dele, acho que nós devíamos ter uns 3 meses de relação, e aí ela engravidou. E aí, e isso é interessante, né? E também fala sobre a postura do homem, né? E a maneira como eu acredito que a gente deva se comportar diante de uma situação assim, porque por isso que eu trouxe esse contexto, né? Sai de uma relação de 10 anos, conhece uma pessoa nova, tá 3 meses com essa pessoa e acaba acontecendo uma gestação. Então, na época, óbvio, nós casamos, nós fomos casados durante o tá com 7, então a gente foi casado durante 6 anos, né? Então a maior parte da vida do nosso filho. Mas uma coisa que eu falei para ela foi assim, ó, independente de qualquer situação, a gente está se conhecendo, mas independente de qualquer situação, essa criança sempre vai ter um pai. Era um desejo meu. E a gente sempre vai viver. E anos depois, né, talvez a gente fale isso, se aprofunde mais para frente, mesmo a gente decidindo não ter mais a relação, uma coisa que eu falei para ela é, eu nunca vou ser aquele pai de 15 dias, sabe? Que, vou pegar meu filho nos finais de semana, enfim, não. Eu quero ter presença na vida do meu filho. Então, o meu filho precisa de mim. Então eu quero estar todo dia, pode ser um pouco tempo, pode ser dentro de algum contexto específico, né? Mas o Henry, ele surgiu na minha vida assim, né? De maneira repentina, né? Supetão, sempre foi um peralta, né? Não tinha como aprontar nem na hora da vinda dele, né? Tinha que ser assim. E a gente buscou uma reestruturação, assim, também, né? Então fui me organizar com relação à casa, à vida ah, cotidiana, né? Porque muda. E eu acho que o homem que se torna pai, né? A sua vida não mudou, é porque alguma coisa deve estar errada, né? Não tem como tu não direcionar um pouco de tempo aquele filho, estar junto com aquele filho, de compartilhar a, a, a rotina da família, tendo casado ou, né, sendo um pai separado, enfim. Mas não tem como tu não estar compartilhando essa rotina que a criança precisa, né? Ela precisa da presença. Perfeito. E acho que é bem isso como tu comentou, né? Eu vejo que a paternidade é muito sobre presença, né? Você tem que participar da vida do seu filho, estar ali presente. E é assim que tu acaba conhecendo o teu filho Isso e consegue ir se tornando um bom pai, né? Não digo que a gente vai ser sempre o melhor pai do mundo, mas a gente vai estar ali presente, errando, acertando e aprendendo com eles, né? é isso. Não tem uma, às vezes a pessoa não participa com medo de errar ou com medo de não ser, talvez, né? Mas é bem como tu falou, Matheus, não existe, a gente aprende ao longo do caminho, né? Não existe um manual, né? Tanto que até Né? o nome é muito interessante do, né? A paternidade sem manual, porque não existe, não tem como, né? Cada criança, ela é específica, ela é individual, um indivíduo, né? E, e a gente vai descobrir como ela é, como nós somos, e o que é que a gente constrói da relação juntos. Isso só acontece se a gente estiver participando, levando na escola, buscando na escola, tem que ir no hospital, tem que ir no médico, tem que estar junto, né? Esse é o ponto relevante, né? Perfeito. E uma coisa que eu acho engraçado também é que hoje muitas pessoas se assustam quando o pai é participativo dessa maneira, né? Quando o pai leva no Então, médico, quando o pai, enfim, leva a criança para passear, faz essas coisas que para as pessoas vendo uma mãe fazendo isso acaba se tornando melhor, normal. Mas normal. quando um pai faz isso, meu Deus, é o melhor pai do mundo, mas eu vejo que a gente Sim. está fazendo ali a nossa obrigação e o nosso dever como pai também, né? O curioso sobre isso, Matheus, é que talvez são expectativas da sociedade, a gente sabe que a sociedade ela vai mudando, mas se tu fosse um pai que fosse só o provedor, eu pago as contas da casa, enfim, a sociedade aceitaria, é um excelente pai. E aí assusta quando tu vai um pouquinho além, né? Não, eu também vou acompanhar aqui, eu também vou fazer a rotina dele aqui, ela não é uma responsabilidade só da mãe, né? Eu não estou falando sobre largar emprego, fazer isso, porque a gente eventualmente consegue conciliar, né? Mas isso é uma coisa que assusta e surpreende, né? Eu me lembro, agora que tu tocou nesse assunto, eu me lembro de uma colega minha dizendo, o homem não sabe nada sobre a criança, não sabe o tamanho do pé, não sabe a roupa que usa. Eu não, calma aí, o Henry usa assim, o Henry usa... Tu é uma exceção. Tá bom, mas eu acho que cada vez mais a gente pode ter essas exceções, né? Saber coisas específicas sobre o seu filho, entendeu? Perfeito, é. E é isso. E isso, como eu comentei antes, só vai aprender e conhecer o seu filho estando presente ali.
e como tu sempre esteve presente assim na vida do Henry, durante assim o crescimento dele, o desenvolvimento dele, tu teve alguma percepção ou algum momento tocou algum ponto que tu pensou, ah, talvez o Henry possa ter autismo, algo do tipo? Vamos começar a falar um pouquinho sobre diagnóstico, porque o Henry ele teve diagnóstico bem cedo, né? Antes dos 2 anos ele já estava começando as terapias, né? A gente teve o laudo, de fato, com 2 anos de idade, mas desde 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, ele já fazia alguns acompanhamentos, a gente já faz. E acho que o processo todo é a gente poder enxergar, olhar nosso filho, né? Sobre quem ele é, mas também, principalmente, poder ouvir, entender, né? E escutar, mesmo que doa, que as outras pessoas estão falando sobre o nosso filho. Então, como é que funcionou para nós, né? O Andy teve priminhos que nasceram em datas próximas, e aí, naturalmente, quando a gente estava no churrasco de família, né, enfim, a gente percebia na maneira de comportamento, né, de obedecer um comando, né, enfim, e aí tinha essa diferenciação. Aí aconteceram dois fatos, né, específicos. A minha mãe foi prof, né, do estado, hoje ela mora em Brasília, mas ela foi prof, ela tinha 20 anos de experiência, assim, dando aula para criança. E ela tinha eu tenho, né, uma colega que era autista, então ela tinha esse conhecimento. Quando ela veio visitar a gente, ela percebeu, né? Então a gente nos comunicou, a gente pensou, né? Claro que é uma questão muito difícil, né, de lidar. E aí naquele momento eu disse assim, né, para a mãe do Henry, eu disse, vamos colocar ele numa escola. Era um momento de pandemia, né? O Henry nasceu em abril de 2019. Uhum, A pandemia estourou em março de 2020. Então eu disse assim, pode ser falta de estímulo, porque é uma criança de pandemia que não estava na escola, não estava interagindo com ninguém, enfim. Mas pode de fato ser alguma coisa, então vamos investigar, né? A gente levou para a escola e deu 30 dias, e a escola nos chamou, né, para pedir para a gente fazer, investigar, enfim, alguns comportamentos que o Henry tinha que poderiam significar alguma coisa, né? Dentre esses comportamentos, Matheus, o Henry tinha balançado o tronco, né? Estava na cadeirinha, ele balançava o tronco, tinha uhum, muito o flapping de mãos, assim, quando ele estava paradinho, né? E quando a gente tem, como a gente falou lá no início, né? Eu tinha ele como filho, então eu sempre fui um pai ativo, né? Mesmo nos momentos que eu ainda não sabia, eu já era um pai ativo. sim, Então esses comportamentos que às vezes a gente acha bonitinho, engraçadinho, né? Ele andava na pontinha dos pés, sabe? Ele disse, ó, vai ter a panturrilha forte, né? Porque olha o que ele tá fazendo, né? Ele tá tentando ficar mais alto para enxergar, então às vezes a gente vai tentando justificar algumas coisas assim. Bom, e aí a gente começou, depois da finalização da escola, a gente começou a ficar, né? Aqui na cidade a gente passou por 3 médicos pediatras, e a opinião era que cada criança tem seu tempo, tem que esperar mais um pouquinho, que não é bem assim. Então a gente decidiu procurar uma neuro, né? E esse é um universo muito novo assim para nós. A gente não sabe nem qual médico que vai, o que que a gente vai fazer, por onde que a gente começa, né? Daí nós achamos a neuro, que acompanha o Henry até hoje. Na época ela era vinculada ao meu plano, né? Então também vai falar um pouquinho sobre o plano de saúde, terapias, enfim. E aí a neuro ela começa uma investigação, né? Então tem assim, Matheus, todo um protocolo, né? Então, de novo, né? Eu sou especialista em autismo, então eu estava indo atrás de tudo e fazendo exames, enfim, e devolvendo para o médico, e dentro do universo a gente fica um pouco chocado e nervoso muitas vezes, mas investiga, por exemplo, não pode ser um problema de audição, uma criança que não fala, pode ser que tenha um problema de audição, né? Então é feita uma série de anamneses, né? Médicas, assim, para poder chegar num laudo, né? E aí tem uma coisa positiva, embora o Andy seja um autista nível de suporte 3, mas ele tem, é, talvez quem está nos escutando, assim, eu não vou usar os termos médicos mais corretos, tá? Mas assim, que o pessoal possa compreender. O Henry tem a capacidade de aprender preservada. Ele consegue aprender coisas, né? Muito uhum, importante, né? Poder evoluir, enfim.
desenvolver melhor ali no filho. Então, eventualmente alguma coisa ficava mascarada por causa disso. Porque, ele não sabe a função de um brinquedo, de um carrinho, por exemplo. Mas aí, do nada, tu estimulava e do nada ele estava brincando com o carrinho de um jeito entendi. funcional. E aí tu se agarra, Matheus, naquilo ali, ó, viu? Ele brincou do jeito certo. Ele chutou a bola, ele usou o pé, né? Então, poxa vida, talvez não seja, né? Então tu tenta se agarrar nesses pequenos comportamentos, assim, mais típicos, mas o fato é que o Henry tinha, né, todos esses comportamentos típicos de uma pessoa autista. Com tudo isso compilado, né, e compartilhado com a neurodoente, a gente teve, com 2 anos de idade, a gente teve o laudo dele, né, autista, nível de suporte 3. Perfeito. Isso que comentou ali, de ter ali os sinais, e às vezes não é que a gente não queira ver, mas às vezes é algo tão novo ali que tu, mas será que essa busca por respostas, né? Ela acaba sendo algo difícil de lidar, porque que é tudo novo, tu tá aprendendo, tu não sabe se é aquilo ou se não é, e tu quer uma resposta também para poder proporcionar o melhor tratamento para o teu filho, ou as Isso. melhores terapias para poder ajudar ele da melhor maneira possível, né? É bem como tu trouxe. É novo, para nós foi pais de primeira viagem, então a gente não consegue identificar esses comportamentos e a gente não sabia o que aquilo significava. Então a gente precisou, né, de ouvir a nossa família, né, a família da mãe dele, quanto a minha família, ouvir a escola e ir atrás. E mais do que isso, Matheus, insistir, porque se a gente tivesse parado no primeiro médico, não, o médico falou que o Henry é assim mesmo, ele vai desenvolver, e talvez a gente tivesse atrasado um diagnóstico, em pelo menos 1, 2, 3 anos, até quando o Henry crescesse e não tivesse mais como disfarçar, né, que ele não era. Então também teve isso, a nossa persistência, a nossa insistência de ir atrás. Por mais difícil que isso fosse, a necessidade da gente insistir até entender quem que o nosso filho é, né? Enfim, e como que a gente poderia contribuir melhor com ele, né? Perfeito. Quanto antes o diagnóstico é melhor para os pais, melhor para a criança, para ter todo esse desenvolvimento. E também vejo que depois do que tem esse diagnóstico, de fato, veio uma parte de aceitação também, né? Para te aceitar Isso. aquilo, porque acredito que a partir do momento que tu vem essa descoberta que tu vai ser pai, tu cria expectativas, cria planos. E como foi para ti, assim, Gabriel, essa parte da aceitação, assim, foi tranquila? É um processo que foi demorado? Ahn, o que que é que eu acho? Acho que a gente vive sempre aceitando e entendendo, né? Descobrindo junto com ele. Acho que é muito importante a gente falar uma coisa que todo pai vai viver em algum momento, né? Da mãe, que é o fruto do filho idealizado, né? Então, quando o Henry nasce, é um menino, né? Então, a gente fez na época aquele exame de sangue que faz ainda na barriga da mãe, né? Para descobrir o A sexo, né? aminocentese, Isso. se E eu não me aí a engano, é gente isso. fez esse exame, era um menino. Então tu já vai idealizando assim, ele vai ser colorado, igual eu sou. A gente vai jogar bola, embora eu não jogue muito futebol, mas a gente vai bater uma bolinha no pátio, a gente vai sentar para jogar game, né? A gente vai ter longos papos, né, sobre a vida, enfim. E aí quando vem esse diagnóstico, as dúvidas passam a ser outras, né? A gente pensa assim, será que ele vai falar? Será que ele vai ser funcional? Vai poder um dia trabalhar? Ele vai ter a independência dele? Será que o meu filho um dia, eu quando fui fazer minha carreira, eu fui morar sozinho, fui para Garibaldi, eu vim para Montenegro, né? Embora eu possa contar com meu pai sempre, mas eu tinha essa independência. Então, será que o meu filho também vai ter isso? E aí a gente passa por esse luto do filho idealizado. Na verdade né, Matheus, a expectativa que a gente colocou no nosso filho, né? Não é quem Perfeito. ele é, né? Mas isso acontece. Num pai típico, eu imagino que isso talvez possa acontecer mais tarde, né? Eu imagino que o meu filho fosse fazer a carreira X, meu filho fez a carreira Y. Tudo bem, vai viver um luto, né? Mas é um
fruto um pouco diferente. No nosso caso, então, embora isso sejam perguntas que algumas eu já respondi, outras eu não procuro mais resposta, né? A gente vai vivendo a vida, vai nos preparando para o futuro, mas podendo curtir o presente. Mas nesse sentido, Matheus, a gente precisa aceitar muito rápido, alinhar as expectativas muito rápido e buscar os atendimentos que o Henry precisa para o desenvolvimento dele, para além daquela expectativa do que eu quero, é daquilo que ele precisa no momento, né? Então teve algumas coisas importantes assim para mim que foi a primeira, bom, é, não é só que meu filho é autista, né? Ele não é só isso, ele tem a personalidade dele, então eu preciso continuar conhecendo ele para além do autismo. Eu preciso aceitar que isso faz parte de quem ele é, não é uma doença, né, Matheus? Porque se fosse, a gente dava um remédio, a gente fazia um tratamento e ele saía curado. E aí, ok, né? Segue a vida. Não, é um transtorno, é uma condição. Vai fazer, mesmo que ele é nível de suporte 3, mesmo que ele chegue a nível de suporte 1, ele sempre vai ser autista. Então, é um cérebro que sempre vai pensar diferente. Sempre vai reagir ao mundo de uma maneira muito específica, muito dele. Então, a gente aceita isso rápido e trata isso, né, de uma maneira muito rápida. Dentro do processo de aceitação, acho que isso é importante dizer, porque, de novo, né, não existe um manual para ser pai, mas dentro do processo de aceitação eu pensei, eu vou estudar tudo que eu puder sobre autismo, fazer todos os cursos, escrevi em pós, perdão, escrevi em pós sobre isso, fiz curso sobre isso. Comecei a ver vídeo no YouTube, fiz o curso, hoje o Henry tem uma assistente, eu fiz o curso, né, só que daí chegou um momento que eu pensei assim, claro que é importante, mas muita técnica de como manejar, e aí dou suporte, e aí agora só o verbal, e eu tenho que um protocolo para eu seguir com meu filho, e daí eu, cara, ok, é importante, sabe? E as terapeutas fazem isso, e eventualmente também usam algum recurso, alguma técnica, enfim, mas na verdade eu quero só ser pai dele, cara, sabe? Eu quero só curtir ele, se eu tiver que errar, eu vou errar, e eu quero deixar ele ser quem ele é quando ele tá comigo, né? Então foi sobre isso, assim, cara. Foi, é uma coisa que a gente faz a digestão, né, de longo prazo, né, e vão ter episódios que a gente está super feliz e episódios que a gente se chateia um pouco, mas é, né, tentando e tendo isso, mantendo sempre uma energia positiva, né, e que um dia tudo vai dar certo. Perfeito. E eu vejo que nesse processo da aceitação, tu não tem um tempo para demorar esse processo para aceitar, porque tu já vai estar correndo atrás da máquina para estar buscando alguma terapia ou algo que vá conseguir auxiliar assim o teu filho, né? Uhum, E tu comentou ali das terapias que o Henry faz, esses acompanhamentos. E uhum, vejo que também esse início das terapias é algo que hoje em dia ainda é algo difícil de tu se encontrar, de ter fácil acesso também. Vejo também pela minha experiência com a Flora, que a maioria do que ela precisava tinha que ir em Montenegro, tinha que ir a Porto Alegre, então é algo que não é de fácil acesso, né? é, E só retornando também ao que tu falou, que comentou que o autismo não é uma doença, acho que isso é legal de tu ter comentado, porque vejo que ainda hoje tem pessoas que tratam o autismo como doença e até algumas síndromes que as pessoas acham que do dia para a noite ali a criança ou aquela pessoa vai tomar um remédio ali mágico e vai se curar, mas uhum, achei muito interessante da forma que tu comentou sobre isso. sim. E desculpa, pode falar, Gabriel. Não, o processo de aceitação também é entender isso, né? Não é uma coisa que eu vou tirar do meu filho e a gente vai ter uma vida típica daqui para frente. A questão também é entender que é uma condição, é parte de. Perfeito. E as terapias hoje, quando foi iniciar essas terapias, foi de fácil acesso, foi de difícil acesso? Como foi esse início assim das terapias, Gabriel? Não foi e eu acho que não é, Matheus. E é uma corrida todo dia, assim.
uma grande bênção que eu tenho na minha vida, que é também uma das coisas que faz eu permanecer onde eu estou, é o fato de eu ter um plano muito bom, que nos permite dar uma qualidade de vida para o Henry. Eu estou sempre elogiando o todo o plano, eles têm o programa Colher, né? Então tem as psicólogas que conversam comigo direto pelo WhatsApp, e aí eu sempre reforço com elas assim, o quanto é sensacional poder ter vocês, né? Enfim, porém a gente está no Brasil, existe burocracias, enfim, existem controles que precisam, então às vezes nem tudo é da noite para o dia, né? Mas vamos falar lá do início. E aí tem não é um erro, assim, mas a vontade dos pais de primeira viagem de tentar fazer tudo para o filho, né? Então, no começo, a gente também se perdeu, assim, eu quero fornecer o máximo de terapias possíveis, né? Na época, o plano cobria a fono, né, a própria deles, e aí eu pagava uma hora uma TO, né, uma terapeuta ocupacional, ah, uma professora de música, um professor de educação física, a psicóloga, né? Até fez eu lembrar um ponto importante que o Santa fala. Então a gente tinha algumas coisas que o plano já de imediato já conseguia, e tinha outras coisas que a gente fazia particular, aos montes, né? O Henry tinha uma agendinha cheia, né? Atividades de terapias, enfim, porque a gente achava que aquilo era importante. Mas só fazendo um parênteses, uma coisa que você falou, mas é muito importante, né? Olha como é curioso. A lei que fala sobre o direito dos autistas, ela é de 2012. Meu filho tem 7 anos. Aqui na nossa cidade, aqui em Montenegro, a primeira clínica da PAI, que já tinha longa data, faz muito né? Mas a primeira clínica que foi focada em preparada para atender, ela é mais nova que meu filho, né? Então, meu filho tem 7 anos, a clínica tem 6. Então, imagina como é que era antes, né? Então, provavelmente a família tinha que levar para Porto Alegre, não tinha na nossa cidade, na nossa região, uma rede bem estruturada e bem organizada para poder desenvolver, né, essas terapias necessárias. Mas voltando ali à questão do Henry, né, então tem ali ah, uma reorganização financeira, porque pesa, né, o mercado de trabalho, que eu acho que está sempre em crescimento e que remunera bem, é justamente tu trabalhar com isso. E a gente queria fazer tudo com isso. Então, o que a gente percebeu ali no começo, né? Não tínhamos um norte, não tinha uma pessoa, uma supervisão que estava entendendo o Henry, percebendo a criança que ele era, dentro do espectro ali, e como alinhar o trabalho para que todos os profissionais, talvez não falar a mesma língua, mas que tivesse uma conexão entre todas as terapias, que aquilo pudesse. E aí, às vezes, assim, um professor que estava trabalhando a questão A com ele, sei lá, motricidade fina, e tinha um outro que estava tentando trabalhar é, alguma questão da fala, mas isso não estava se conectando. Então, como que isso ficava na cabeça de uma criança típica já seria super difícil, né? Como que isso ficava na cabecinha do... Mas aí começam as dores, tá? Então, eu quero estruturar isso melhor. Como que eu estruturo melhor? Ah, vamos trabalhar no método ABA. A neuro, olha, não, gato. Método ABA, tu precisa de uma supervisora do método ABA e tu precisa de uma AT que trabalhe o método ABA. Tá bom. Aí tu volta, aí tu pede pro plano. Não temos, tá? Gerenciado, né? Aí tu vai atrás, tu não encontra, aí espera 1, 2, 3, 4 meses, aí tu encontra a pessoa, ela precisa atender alguns critérios do plano de saúde, né? E aí não ou tem que esperar ela fazer o ajuste. Então hoje, né, eu acho que hoje a gente conseguiu chegar na fórmula mais próxima, mais perto daquilo que é o ideal para ele. Eu ainda percebo que talvez ele poderia ter um pouquinho mais de horas aqui, ela poder estar um pouquinho mais com ele dentro dos espaços sociais que ele convive. Ela é maravilhosa, às vezes dá vontade de colocar ela embaixo do braço e levar para casa, assim, tão especial que ela é. Mas aí, por exemplo, uma conquista semestral com o plano de saúde, as horas da T. E ao longo do tempo isso vai melhorando. Então, quando a gente entendeu que um monte de terapia não estava organizando bem, pelo contrário, estava desorganizando, vamos reduzir as terapias, por exemplo, dedicar mais horas da mesma profissional para o nosso filho, então isso foi fazendo mais sentido para nós naquele momento.
Só que ela é uma conquista, o plano não se estragar. Tu consegue entender que não tem como a gente, né, tem que ir devagarzinho, tá tudo bem. Então, é, não quis, né, nenhuma briga judicial, enfim, mas mostrando para eles que tudo que eu estou fazendo e o nosso foco é o desenvolvimento do Endo. Então, precisa ser uma relação ganha-ganha. Óbvio que não, mas, né, para gerar agora, eu não quero que o plano de saúde entre em falência, mas eu também quero que o meu filho evolua e tenha acesso ao que precisa, né? Então a gente foi, quando eu estou dizendo isso, na primeira vez o plano liberou lá, a terapêutica, o plano liberou 10 horas a semana. Era muito pouquinho. Aí passou um ano, vai para 15, passou mais um ano, tá, a gente autoriza 20. Então foi uma conquista ao longo dos anos, assim, para nós ficarmos mais próximos do ideal. E aí isso também reforça, Matheus, o quanto a família tem que ser resiliente e persistente, porque embora, né, talvez eu tenha não os melhores, mas bons recursos para poder prover para o filho, ainda assim é difícil. Então, ainda assim é complicado. Tem que permanecer nesse ser pacífico, né? E confiar, né, de que muitas vezes é rever, né? É uma coisa importante, mas acompanhar eventualmente as terapeutas, terapia, saber quem elas são, saber pelo nome. Cara, talvez eu acompanhe meu filho, né, sempre, e óbvio que a gente vê mais mães assim. Aí eu fico pensando, será que o pai sabe como é que é o nome daquela terapeuta, o que que faz naquela terapia? Ou embora eu não seja um especialista, mas um pouquinho de noção eu tenho, né? E aí, por exemplo, eu estava conversando com a fono do Henry, né? O Henry, ele é não verbal, mas ele não usa o pouquinho que ele fala, dá uma certa função, mas ele não faz ecolalia, que é repetir o que eu estou falando, né? Então, tudo isso faz Uhum. a gente acreditar que ele possa um dia ser verbal, né? E aí, estou falando com a fono dele, e disse, tem alguma coisa que a gente pode fazer em casa? Tem, Gabi, vou compartilhar com vocês. Perfeito, então manda, a gente vai fazer ali as atividades que eu compartilhar, porque eu quero contribuir no processo, né? E uma coisa importante, né, sobre a terapias não pode ser só isso, né? Então ele só faz isso lá quando ele está dentro da clínica, né, fazendo. E é uma coisa que interessante porque eventualmente na maioria dos casos está a criança e o profissional. Mas esse é um comportamento que na sociedade não acontece, né, Matheus? Tu vai no mercado, não vai, o mercado não está fechado só para ti, para filho. Tu vai na escola, a sala de aula não é só o professor e a criança, né? Então ele tá dentro, tu vai numa pracinha, ela não está fechada só para ti. Então tu precisa entender o que o professor está trabalhando lá, para tu tentar reproduzir dentro da tua casa, né? Para depois ser mais fácil esse manejo e a generalização do comportamento da criança em situações cotidianas. Assim. Então, é muito sobre isso que eu acredito que seja importante. Perfeito. Isso que tu comentou é muito importante, né? E hoje em dia eu vejo que com o plano de saúde já é difícil de tu conseguir fornecer ali as melhores terapias para os nossos filhos e então penso em pais que não têm essa condição, deve ser ainda mais difícil, né? Deve estar sempre correndo atrás da máquina para estar buscando ali o melhor para os seus filhos. E também vejo que com essa inclusão dessas terapias do Henry, deve ter uma rotina bem corrida também, que deve ter mudado isso bastante, desde que o Henry nasceu até agora também, né, Gabriel? E consegue conciliar isso bem com o trabalho e com a tua vida pessoal também? Sim, eu sabe que eu tenho um pensamento assim comigo às vezes a gente escuta um comentário de alguma pessoa e eu tento entender o contexto, porque às vezes, assim, parece muito fácil. Ah, é só fazer tal coisa. Filho, né? Como que está organizada a tua vida, assim, né? Porque, para mim, hoje, claro que eu tenho toda uma compreensão do meu trabalho sobre, né? Uma flexibilização dentro daquilo que é possível, porque eu tenho as minhas entregas e eu vou continuar fazendo elas. Mas eu tenho o respeito que eu preciso ter.
assim como a mãe dele também tem, né. Mas é óbvio, perdão, Excelente. mas é óbvio que isso necessita de ajuste, né, e de um diálogo, permanente, mas, pode ter situações, óbvio, né, isso que eu estava comentando, de pessoas que não entendem, não percebem, ou não, ah, não vê isso como um valor, né, que é a minha empresa, meu local de trabalho, eu preciso compreender, eu preciso compartilhar questões do meu filho, está disponível para ele. A minha vida pessoal não está separada da minha vida profissional, né? Assim, mas isso funciona bem. A gente cria uma rotina dando a nossa rede de apoio, né, eu e a mãe dele, de onde a gente pode estar, quando que a gente pode estar, os dias que a gente vai estar com o Henry, né? E para a coisa poder funcionar, para a coisa poder ser operacional. Perfeito. Você também citou da rede de apoio. Eu vejo que a rede de apoio, em casos de crianças atípicas, elas são muito importantes e essas pessoas, elas também têm que querer estar ali com o teu filho, né? Eu vejo que pela Flora, a Flora ela tinha que ser aspirada, tinha medicação, ela tinha sonda de alimentação. Então, eram muitos processos que a pessoa que fosse ficar com ela tinha que saber. Então, aquela pessoa também tinha que estar empenhada e querer muito de aprender para estar ali com o teu filho. Então, a rede de apoio que a gente teve ali, das irmãs da Laura, minha mãe, foi muito importante para nós, até para a gente também ter alguns momentos de descanso, alguns momentos de lazer. E pelo que tu comentou, tu tem uma rede de apoio que te ajuda, né, no dia a dia, né? Sim, isso que tu falou é muito importante, é a pessoa querer, estar ali. É como que a gente, percebe? A gente vai melhorando isso ao longo do tempo e entendendo, né, o que o Andy precisa e como que a gente consegue ter o apoio, como que a coisa vai funcionar. Mas, eu entendo que rede de apoio é uma extensão da qualidade de vida tanto dos pais, quanto da criança, né. Lá no começo a gente errava bastante o fato da gente, não querer, tá? Estávamos casados ainda e talvez a gente daria conta, né? Não, a gente vai dar conta disso. Mas a grande verdade é que não, né? A gente não dá conta. E uma coisa que eu tive que trabalhar, casado e depois separado, era o sentimento de culpa de eu não estar disponível para o meu filho o tempo todo, ou de eu não saber todos os manejos com ele, e entender que daqui a pouco ele ficava melhor ou ele reagia melhor com o suporte de uma outra pessoa que não o meu, né? Então eu tinha um sentimento, às vezes eu abria mão de coisas pessoais minhas, individuais minhas, né, que eu academia, por exemplo, né, conheceu, tu era professor da academia que eu treinava. Então, quando o Henry nasceu, eu fiquei sedentário. Eu parei de treinar, porque eu não achava justo eu ter uma hora para mim, para eu me cuidar, né? E eu acho que a rede de apoio ela entra dentro desse contexto. Daqui a pouco a pessoa, por ele ser uma energia infinita, que já é normal de uma criança, né? Mas o Henry é 3 vezes mais, assim. Então, daqui a pouco, a avó não consegue ficar uma manhã inteira com ele, mas a rede de apoio podia ser assim, ó, uma horinha ela consegue ficar. Então, é essa uma horinha que eu vou deixar e eu vou poder ir na academia treinar, né? E depois eu volto e busco ele. Então, eu tive que, nós, né, a mãe dele, a gente teve que trabalhar esses dois sentimentos, assim, como que usa essa rede de apoio, como que ela funciona, como que ela é efetiva para mim. E a gente também tem que trabalhar, mas pelo menos na nossa experiência, a gente também teve que trabalhar o respeito da rede de apoio, né? Porque o Henry é muito amado e aí as pessoas que estão com ele, elas acham assim que daqui a pouco eu vou assumir o Henry. Não, calma. O Henry ele tem um pai, o Henry tem uma mãe. Que bom que tu tá aqui, né? Mas ter rede de apoio, é apoio, né? Então a gente também vai trabalhando esses limites até onde eu quero que tu vá, ou até o que eu quero que tu faça por mim, né? A gente trabalha muito a autonomia do Henry. Por quê? Porque ele vai crescer, ele vai ser uma criança adulta, ele precisa da roupa, ir
banheiro, né, sozinho, ele precisa ter o máximo de autonomia possível. Então, se tem alguém que está fazendo tudo por ele, por que que eu vou fazer, sabe? O Wayne deve pensar nisso, né? Não, mas o fulano vem aqui e ele me fornece. Então a gente precisa dizer assim, para a rede de apoio, deixa o Wayne trabalhar. E ele faz umas coisas muito bonitinhas, cara. Ele tava comigo essa semana e a gente foi dormir. E aí eu disse, filho, nós vamos pro quarto dormir, o pai tá te esperando. E aí eu deixo ele um pouquinho, porque ele escuta, ele me entende, ele sabe, ele tá certo. Eu não preciso pegar ele pela mão e puxar ele até o quarto, eu já comprei. E aí eu tô esperando, ele tá demorando, assim. Daqui a pouco ele me vem com um pedaço de maçã. Eu disse, cara, o que que é isso? Aí eu volto na cozinha, ele pegou uma maçã da fruteira, pegou uma faca e cortou a maçã. Que Mas legal. assim, eu dei essa autonomia pra ele, sabe? Eu tinha pedido pra ele pra nós ir pro quarto dormir. Não sei porque ele pensou, antes de dormir eu vou comer uma maçãzinha, né? E aí cortou e veio. Mas dá esse espaço pra criança. Deixa ele ser um pouquinho o que ele é, ou fazer aquilo que ele tem vontade, né? Então acho que ah, quando a gente fala sobre rede de apoio é isso, né? Eles não estão substituindo a presença dos pais, eles estão apoiando, né? E a gente precisa, tá? Isso eu acho que é uma falha, não sei como foi na tua experiência, mas acho que é uma falha às vezes da gente ter medo de usar, ter receio de usar, não querer sobrecarregar uma outra pessoa de uma coisa que a gente entende que é nossa, né? Mas acho que precisa conversar, dialogar sobre e a coisa precisa funcionar, né? Jeito que seja, estava falando lá no início, né? Então hoje o Henrique tem acompanhamentos, né, de terapia, tem horários que ele está com a avó, tem horários que ele tá com o avô, tem horários que é com a mãe, tem horários que é comigo, e a gente vai girando, e todo mundo, eu consigo estar disponível no meu trabalho e disponível para o meu filho, né? Eu consigo ter momentos, um dia que eu almoço com o meu filho, um dia que eu durmo com o meu filho, né? E entender também que tem um dia que ele está com a mãe dele. Ontem eu peguei um Uber para buscar o Henry na escola, só que era o dia da mãe, né? Mas eu busco o Henry todo dia na escola. Então busquei, deixei o Henry para a mãe. E aí eu pratico jiu-jitsu, então eu vou sair da minha casa, fui a pé até a academia do jiu-jitsu, treinei e voltei. Né? Então, uh, agora separados, um se torna a rede de apoio do outro. Né? Então a Pamela se tornou minha rede de apoio. Se eu tô com o Henry, isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Então, eu também tenho que olhar para mim, sabe? Eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar bem para eu poder estar Perfeito. bem pro meu. Então, vamos usar isso. Ele tá super bem, ele tá com a mãe dele, que ele ama, que ama ele, sabe? Do mesmo tamanho que eu amo ele, então eu consigo estar calmo, estar tranquilo e pensar que agora é o meu momento. É ir lá na escola, fazer o treino daquilo que eu gosto, né? E sem sentimento de culpa, né? Perfeito. Cara, aqui a experiência foi bem parecida com como tu comentou no início, mesmo tendo a rede de apoio ali, nós tínhamos na cabeça que nós tínhamos que fazer tudo, que nós somos os pais da Flora, nós que vamos fazer tudo, todos os cuidados, não importa se a gente vai estar muito cansado, se a saúde mental vai estar indo para o espaço, mas a gente vai ter que dar conta disso tudo. Até a partir do momento que chegamos a essa percepção também, essa pessoa está ali, ela está disponível, ela quer nos ajudar, vai fazer bem para nós, a gente também precisa estar bem, a gente precisa também estar descansado para poder cuidar da flora. Então, acho que é meio comum isso que tu comentou, né, de ter esse receio assim, inicial de estar utilizando ali a rede de apoio que está ali para nos apoiar, como tu comentou. E também vejo que a paternidade atípica, como tem pessoas que ficam, tem pessoas que se vão, né? Que tu não tem mais esse contato. E eu não sei como é que foi para ti, se teve pessoas que não ficaram mais presentes assim na tua vida e na vida do Henry. É, eu acho que é um comportamento, às vezes, voluntário até, né? Faço uma faz por mal. Mas acontece, né? Então, é diferente. Ah, vamos fazer um chimarrão e ir para uma pracinha. Com o Henry, a gente não vai conseguir sentar, tomar chimarrão, né? Enquanto ele tá brincando e eu tô ali com outros amigos, né? De uma maneira tranquila. Por quê? Porque o filho deles vai brincar, tá no campo de visão, ele vai entender que o pai tá ali e ele retorna. E o Henry, eu vou.
usar o termo errado, é uma palavra provavelmente eu falei errado, mas o termo eles falam autismo, autismo, que é a questão do autismo de ter esses fins de fuga, assim. Eu vou no Parque Centenário, por exemplo, ele não vai ficar só na pracinha ali. Embora ele esteja hoje, né, andando de maneira mais funcional, entende a função de um balanço, ele adora um balanço, ele vai curtir aquilo ali e daqui a pouco ele, cara, vai dar um corridão assim e vai se sumir. E é óbvio que eu tenho que estar atrás. Às vezes ele aprontou umas engraçadas. Uma vez ele correu lá no Centenário, saiu do meu campo de visão e quando eu fui atrás, que eu enxerguei ele achou um aniversário, cara. E aí a família tinha montado umas mesinhas com brigadeiro, com coisinha, e ele se fartou, né? Porque, óbvio, né, as pessoas elas aceitam e elas são solidárias, então não, pode deixar, Gabi, pode ele pegar o que quiser e tal. Mas voltando, né, pensando no longo prazo, uma, duas vezes que ele faz isso, na terceira, aquele casal de amigos já não convida mais a gente, porque não vai ter a gente vai estar correndo atrás do bem, né? É, mas isso, de certa forma, assim, uma vez eu trabalhava em Canoas, mas eu trabalho na parte comercial, né, na prospecção de serviços de saúde, que é o que a minha empresa vende. Uhum, Eu sentei com o cliente e a mulher queria algumas soluções em saúde mental. E aí eu fui trazendo cases, e falando, eu falo muito da minha experiência, do que é saúde mental para mim, dos erros e daquilo que a minha empresa fornece que pode ajudar a resolver. E aí a mulher falou de uma mãe que estava com uma emoção, que estava com uma realmente não conseguia trabalhar, o pai tinha abandonado a. E aí, dentro das pessoas que permanecem, das pessoas que ficam, eu falei assim para ela: eu sei que daqui a pouco tu é a chefe dela, ou tu é a dona. Tu já pensou que daqui a pouco que essa mãe, uh, terapia, com certeza, mas não é nem isso. Daqui a pouco que essa mãe precisa dizer assim: ó, Fulana, eu vou ficar uma hora com teu filho aqui. Na empresa, ou na tua casa, ou numa pracinha, eu vou correr atrás dele, eu vou cuidar dele como se eu fosse tu. Mas nessa uma hora eu quero que tu faça uma caminhada, eu quero que tu dê uma volta de bicicleta, eu quero que tu vá para uma academia. Enfim. E a mulher nunca tinha raciocinado sobre isso. A gente pensa que vai dar terapia, vai dar medicação, vou melhorar meu plano de saúde para poder abranger, enfim, vou pagar um salário melhor para ela poder absorver alguma despesa, alguma coisa. Mas às vezes é que a pessoa permaneça para dizer assim, ó, em mim, eu vou cuidar dele aqui e tu vai faz as tuas coisas e volta. Porque é um pouco diferente da paternidade típica. Eu quero envolver o meu filho em tudo. Eu faço as atividades do dia a dia, eu faço com o meu filho. Mas, por exemplo, como é que eu vou entrar no Oba-Oba para comprar um lápis com ele junto? Ele vai olhar, ele vai se encantar naquele mundo de brinquedos. Então, às vezes, faz sentido a gente ter pessoas que possam. Não, Gabi, deixa ele 20 minutinhos comigo enquanto tu resolve lá aquele BO e volta, sabe? Mas, assim, em resumo, né? Eu não julgo aquelas pessoas que se afastam, mas a gente aprende e, na verdade, a gente aprende a valorizar aquelas pessoas que permanecem. Essas, perfeito, essas sim estão comigo sempre, né? Independente, tá rolando. perfeito. Por aqui eu vejo mais ou menos assim também, e essas pessoas que ficam a gente tem que dar muito valor, porque ali aquelas pessoas que ficam, elas sabem qual é a tua realidade, como que é o teu dia a dia, que não é como se fosse uma criança típica, né? Bem como tu comentou. E é muito importante também dar esse valor para essas pessoas. Veja, no meu caso ali na Flora, quando ela teve a última internação dela, tinha muito gasto, que a gente estava ficando lá em Porto Alegre. Então, os meus amigos que organizaram uma rifa assim, sem eu saber, surpresa, para ajudar com os gastos. Então, sou muito grato a isso também. E é bom tu ter esses amigos também para quando tu tem esse momento de lazer, tu ter um lugar para onde tu ir, com quem conversar, desopilar assim um pouco. Uma coisa importante, Matheus, que às vezes a pessoa, ela não precisa ser especial pro meu, meu filho. Daqui a pouco alguém, um amigo teu, não precisaria, mas não saberia manejar alguma flora, mas ele te ajudou
uma vaquinha, ele te ajudou da maneira que ele podia ajudar. Isso tem muito valor, né? Isso é muito importante. É, eu Eu concordo, tenho, agora que eu me lembrar, né? Eu faço funcional, além do. Eu tenho um amigo meu que tem um estúdio, e aí eu vou na dele treinar. E aí tinha um dia que precisava recuperar uma aula, eu não tinha ido e eu estava com ele. E eu falei, cara, tá com ele, eu acho que eu não consigo. Gabi, vem na última hora, no último horário, com menos pessoas, e traz o Henry junto. Fechou? Cara, e eu fui. E assim, ó, o Henry ele não queria ir embora. Sabe? Ele explorou tudo. O meu amigo passou os treininhos pra ele, dentro daquilo que o Henry podia fazer. E o Henry amou, tá ali. Então, claro, não pode ser, não pode ser uma regra, porque ele é criança, tá numa academia, trabalha com peso, então daqui a pouco pode ter alguma coisa que quer até que ele se machuque. Mas o dia que ele foi super acolhido, ele amou, e aquilo é importante pra mim. Então, até assim, ó, vou trocar, vou ir pra uma academia que tem preço melhor, que tem um horário melhor. Cara, não, porque eu sei que ali, o dia que eu precisar, ele tá comigo, sabe? perfeito. Ele aceita e a maneira como ele pode contribuir, né? Então isso tem valor pra mim. E às vezes não necessariamente precisa ser algo grandioso, né? Igual se tu for ver a percepção que ele fez um ajuste pequeno, digamos Pequeno, assim, e que foi muito importante tanto para ti quanto para o En, que ele adorou estar lá. Então, essas percepções que são legais, né? Não é algo grandioso, tipo, aquela pequena coisa já é muito importante também. Tu comentou também, Gabriel, que tu se divorciou, né, da mãe do En. E esse processo de separação, assim, durante essa fase do EN, terapias e rotinas, que acredito que você já tinha uma rotina estabelecida, ela teve que ter sido alterada. Como que foi isso, assim? acho que as coisas que passam na cabeça da gente em fases da vida e então, quando eu digo isso, é óbvio que no começo foi uma espécie de muita dor para mim, foi muito, né? Por tudo que eu tinha, minha percepção investido naquela família, enfim, que eu tinha naquele momento. Mas chega foi um primeiro momento da minha vida, né, aonde eu fui para terapia, né? Então eu fui fazer para tentar entender, né? E eu falei lá no início, é o segundo divórcio que eu faço. Eu até tenho amigos meus que apelidaram Uhum, de Fábio Júnior, né? Eu disse, tá, mas não é porque eu queria, sabe? Assim, é o Fábio Júnior da Shopee. Mas, mas aconteceu, é um fato, né? E focando aqui no Henry, em algum momento do divórcio, são quase 2 anos já. O tempo passa muito rápido, né? Em algum momento eu entendi assim, bom, eu não perdi a minha família, perdi uma esposa, uma mulher, só isso. Ela permanece lá sendo mãe do Henry, né? Então, entendendo isso, eu entendo que a família do Henry permanece uma um pouco diferente, numa logística um pouco diferente, mas a gente vai ter que ajustar, né, e seguir com a vida. No, no ato em si, assim, coisas que me preocuparam muito específicas com o Henry por exemplo, na casa lá que eu tinha comprado, a casa ela tem 4 banheiros. Na época, o Henry ele usava só um, então ele fazia as atividades fisiológicas dele em um banheiro só, nos outros ele tinha dificuldade. E isso é um ponto importante. Parece super simples, né? Às vezes eu converso com um pai típico, uma mãe, a minha namorada, não, mas vai lá e diz pra ele tal coisa, vai lá e explica. Mas o jeito que o cérebro dele funciona, a generalização pode parecer muito simples, mas generalizar um comportamento é um pouco mais difícil. Então, na época, eu dizia, o que passava na minha cabeça era assim, ah, será que isso não vai causar alguma regressão no sangue, né, dele? Por exemplo, ele desflorou muito cedo. Então, será que ele não vai voltar a fazer um xixi na roupa porque ele, na casa que eu fui morar, ele não vai saber usar o banheiro? Então, isso foi preocupações passaram assim por mim. E só que é muito engraçado o quanto que o Henry é inteligente, porque ele tirou isso de letra muito rápido, assim, muito, muito rápido mesmo, assim, é um cara muito inteligente.
ele é muito carinhoso, muito amoroso, e ele tinha um hábito engraçado que ele, ele adorava ver beijando ele, né? Então ele vinha, nós estávamos no sofá sentado olhando televisão, ele vinha por trás, assim, botava a mão no pescoço meu e no dela e fazia a gente se beijar. E a gente dava um selinho e ele batia a palma e comemorava, Querido. sabe? E aí quando a gente se separou, é uma coisa que não pode mais existir, né? Então, e aí a gente teve que conversar com ele, porque a gente estava separado, e aí ele vinha lá e tentava, tipo, Uhum. forçar, né, do jeitinho dele e tal. E aí eu conversei com ele uma vez. Agora o pai e a mãe a gente é amigos, e amigos não pode beijar na boca, né? Então sei que tu ama isso, eu sei que tu gosta disso, mas é uma coisa que a gente não pode mais fazer. Cara, e ele parou, sabe? Então, ele consegue compreender, ele consegue entender. E eu acho que no médio prazo, justamente isso que eu falei antes da não ter tirado a rede de apoio do outro, e a gente poder ter melhorado a nossa qualidade de vida enquanto pessoa, enfim, enquanto indivíduo, já que no casamento talvez não tenha dado certo. Deu certo enquanto durou, né? Mas assim, talvez não tava sendo a melhor fórmula. Então isso também melhorou pro Enzo, né? Quando eu não tô com ele, eu tô cuidando de mim. Quando eu tô com ele, eu tô 100%, tô cuidando dele. E acontece a mesma coisa com a mãe dele, né? Então, eu acho que no médio prazo ele próprio preferiu assim desse Sim. jeitinho, sabe? Tem um ponto importante ainda, porque é um processo, a gente vai sempre melhorando. Então, estamos vivendo isso e está tudo bem. E o importante é ver que o Andy é feliz, né? E ver que as coisas estão funcionando com ele, apesar da nova rotina, que nem é tão nova, se for ver, já são quase 2 anos. Uhum. Mas eu ainda estou, Matheus, exercendo a, a paternidade no desconforto, sabe? Por quê? Porque quando a gente formou a família, eu fui numa casa boa, e aí a gente se endivida, né? A gente tem todo o dinheiro. Então eu ainda tenho aquelas contas para pagar. Então hoje, por exemplo, eu durmo com meu filho numa casa minha, não é a dele, a gente leva ele para dormir numa cama que não é a minha, não é a dele. A gente senta para comer uma comida que não foi eu que fiz, então parece coisas pequenas, mas no longo prazo é uma situação, é uma solução que eu quero trazer para o meu filho. Eu Uhum. também quero ser esse tipo de pai, não quero ser só o pai provedor, mas também quero ser. Então isso ainda é resquício ainda do divórcio e também a gente entende que é um momento da nossa vida, mas em algum momento a gente vai resolver. E o que eu aprendi com isso, curioso, né? Às vezes a gente acha assim, ó, não, quando eu comprei a casa lá, né? Maravilhosa a casa para consultoria, mas não é isso que o meu filho quer. Ai, comprei um carro bom, comprei uma SUV grande, confortável e tal, mas não é isso que o meu filho quer. Sabe o que que ele quer? Ele quer estar comigo, ele quer a minha presença, sabe? É mais válido eu, assim, ó, não teve momentos ali, desde o divórcio, que não tinha dinheiro para comprar um X. Nós dava uma caminhadinha na quadra. Aquela caminhadinha na quadra que custa R$ 0 fazia ele mais feliz do que a gente está indo num restaurante, está indo num passeio super caro, né? Então, embora situações que aconteçam, né, derivações que aconteçam, né, de uma situação com a mãe dele, permanecer foi mais importante e permanecer foi a única coisa que ele quis, sabe? Então, assim, tu olhar na carinha dele que ele tá feliz, esses dias, isso é bem recente, levar ele pra Nath, que é a filha dele, né? E aí entrego, explico um pouquinho como foi a noite, a gente troca uma ideia e aí eu saio para trabalhar. E aí eu disse assim, filho, eu estou acostumado pelo fato dele ser autista, eu sei que ele compreendeu, mas eu estou acostumado a nem sempre ter uma reação dele. Geralmente ele tá tudo bem, era Nath lá e tudo. E eu falei, tchau, filho. E ele se levantou, né? Tava sentado, se levantou, veio, deu um abraço e voltou. Cara, então assim, isso para mim é mais importante em qualquer situação. Na hora da vontade de dizer assim, ó, Nath, já era. Não vai ficar contigo, ele me abraçou, eu vou pegar ele, eu vou ficar com ele a manhã inteira, nós vamos numa pracinha, nós vamos fazer qualquer outra coisa. Não, não, mas ele tem as terapias e eu tenho que trabalhar, né? Então, mas assim, a gente comemora essas coisinhas
pequenininhas, e que continuam acontecendo independente de eu estar de um lado, a mãe dele estar do outro, mas a coisa tá acontecendo pra ele e por ele, né? É importante. Cara, e isso que tu falou, eu vejo que é meio que um trabalho de formiguinha, né? Todas essas terapias é grão a grão que a formiguinha vai levando lá para que tenha esse retorno. E ter esse retorno, ver essa evolução do Henry é algo que é gratificante, que mesmo apesar dos pesares, você vê, olha, tudo que eu estou fazendo está valendo a pena. E isso é muito legal de ver essa evolução, né? De ver de fato ali aquilo dando certo. Muito, muito. E, cara, a gente conversou bastante sobre terapia, sobre a paternidade atípica e como que é a tua relação com o Henry, assim, hoje, pelo que tu falou, estão sempre grudados, mas como que é essa construção do vínculo que vocês criaram, como que é esse afeto, os momentos especiais que vocês têm. Esses dias eu vi ali no Instagram um videozinho de tu e ele no minhocão ali no, num parquinho, ele Sim. de parceiro, aproveitando ali aquele momento, eu achei muito legal. Dentro do ABA, né, terapeutas querem trabalhar com eles situações do dia a dia. Tu ir numa pracinha, tu ir num parque de diversões, né, tu ir numa criação, são cenários que faz parte, né, da vida, né, nós, assim. E aí a Nath disse assim, Gabi, tá no Caí, né, na praça aqui, tá tendo um evento e tal, eu vou estar com ele. Tudo bem, eu aí busco ele aí. Cara, e assim, ó, eu topo cada parada, depois eu penso assim, aonde que eu fui me meter, sabe? Mas eu me divirto muito com ele. E aí eu cheguei lá, a Nath falou, Gabi, eu já fui com o Enramou, meu cão, eu já fui com ele, eu não aguento mais. Vai tu agora. Foi embora. Cara, e quando a gente entrou, eu não sou gigante, mas eu não sou um cara pequeno, né? Então eu tenho 1,84 m e peso 105 quilos. Daí quando a gente entrou no minhocão, ele é apertadinho, assim, e eu, tipo, esmaguei ele. Cara, a primeira reação dele foi, tipo, me empurrar. Cara, sai daqui, eu não tô entrando aqui, sabe? Eu digo, não, filho, tu tá comigo, nós vamos curtir isso junto, né? Então acho que às vezes é ir na vibe dele, sabe? É muito legal. Para poder engajar com ele, para poder interagir com ele, muitas vezes eu permito com que ele me dere. Então eu adoro ir com ele no parque municipal aqui do Pareci Novo, né? É onde eu tinha comprado a casa, onde ele morou a vida toda dele. Então, eventualmente, eu vou pra lá com ele. A gente sai, me dá a mãozinha e ele me leva para onde ele quer ir, seja na pracinha, seja na quadra de areia. E aí eu aceito isso. E a gente, a partir daquilo que foi principal para ele, a gente vai interagir, né? Lá, esses dias tinha um monte de brita, assim, e ele quis ir lá explorar. E aí ele subiu as britas e ele queria que eu, que eu subisse também. Esse filho, o pai é Master 2 já, sabe? Não sei se meus joelhos vão deixar eu ficar subindo e descendo essas britas. Mas vamos, cara, vamos. E eu gosto muito de registrar, Matheus, assim, se for olhar o meu Instagram, eu acho que eu sou bem low profile, assim, para preservar um pouco da minha vida pessoal, né, e até fazendo um resgate ali com a relação do esporte, que tem pessoas que se aproximam, que se afastam, e tem gente que eu gosto demais, assim, continuo tendo respeito, uma admiração, mas que era necessário a gente queimar o barco, sabe? Então, eu não quero que veja algumas coisas da minha vida, mas enfim. E aí eu faço os registros e coloco lá, fica disponível por um tempo, mas depois eu arquivo. E eu entendo que vai ter algum momento do Henry que ele vai ter enfim, entender como que funciona o Instagram e o meu Instagram vai contar a minha história dele. E ele vai poder abrir lá e olhar tudo que o pai viveu com ele, sabe, como se fosse um diário, assim, concordo. Então, eu gosto de viver o momento, mas eu gosto de principalmente registrar aquilo, nem que seja uns segundos, uns minutos de tudo aquilo que ele passou no final. E eu registro e coloco lá para compartilhar, que é pro Henry ter essa história. Mas que também é para eu ter, e também é para eu rir, para eu me divertir, e para eu me emocionar, principalmente, né? Mas, mas acho que parte disso, parte muito assim, é, assistir com que, viver com o Henry
apesar do autismo dele, de não limitar e de não proibir e não deixar de fazer nada, sabe? Às vezes eu fui no Cantos da Fazendinha, em Cantos da Fazendinha ali em Portão, posso estar falando o nome errado. É muito legal porque é uma família que também tinha crianças autistas e aí o vô criou, na chácara dele, criou toda uma logística que era para as crianças ficarem bem lá. E depois ele viu que aquilo ele podia comercializar, né? E virou um business. E é um espaço muito legal. Foi eu e o Henry lá. E eu fui preparado para explorar o espaço como um todo. Quando a gente chegou lá, deu 5 minutos, o Henry encontrou um tanque, não sei se é um tanque, com peixe. Não, não era um laguinho assim, mas era um. Cara, e eu acho que ele ficou uma meia hora naquilo lá. Só que ele queria entrar. Ele não pode entrar, sabe? Mas tá tudo bem, tu quer ficar meia hora aqui? Tem tudo. Tem coelho, tem pônei, tem a pula-pula, tem piscina de bolinha, tem tudo aqui. Mas quer ficar com esses peixes, olhando pra esses peixes? Tudo bem, eu vou ficar meia hora aqui olhando contigo com esses peixes. E aí eu fica, e ele quer, e ele olha pros peixes, e ele ri, né? E aí e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que nessa construção do vínculo e do afeto, ah, ok, tem momentos que eu preciso liderar, porque tem momentos que, cara, acabou, agora, tipo, tá, a gente tem que sair daqui. Então, tu vai ter que me ouvir, tu vai ter que me respeitar, mas eu permito muito, e eu dou autonomia pra ele, que nem eu contei a história da maçã, né? Então, tá na hora de dormir. Eu compliquei, filho, nós vamos pro quarto dormir. Ele quis ir lá pra cozinha cortar um pedaço de maçã. Fazer um Tá tudo lanche. bem, fazer um lanchinho antes de dormir, não vou dormir com fome, né, pai? Mas, eu permito muito que ele me mostre o que ele quer, sabe? E ele tem um tablet, então, onde ele usa para comunicar, sabe? E até também, às vezes, eu vou, por exemplo, eu gosto muito de ir na pracinha do Parecis, na pracinha do centro, porque ela tem bastante brinquedo que ele gosta e ela é menos movimentada, assim. Então, por exemplo, é mais confortável para mim cuidar ele dentro do campo de visão do que no Parque Centenário de Montenegro, que é muito grande, é muito legal também, mas é muito grande e ele vai querer explorar tudo e aí o Master 2 aqui, daqui a pouco, não vai ter toda a energia que ele precisa que eu tenha, né? E aí um dia eu falei para ele, filho, vamos na pracinha, ele ama ir lá. E aí ele não gostou e mostrou no tablet, não, não quero. Eu, tá, eu começar a dar opções, então tal lugar, não quero, tal lugar, não quero. Ah, então vamos em outro lugar. Quero. Pô, que legal, então nós vamos naquele lugar. Então, sabe, não precisa ser só aquilo que eu quero. Também é aquilo que faz o meu filho feliz e a gente vai ser feliz junto, né? Uma coisa importante, né? Acho que analisar essa parte de relação de pai e filho, né? É muito importante para mim e tentar enxergar quem o Henry é, além de ser uma criança autista, sabe? Cara, ele é louco louco, louco, ele ama, inclusive teve até problema no dentinho, porque tava sempre mastigando um docinho, sabe? É a melhor situação para uma criança autista? Não, a gente sabe que o açúcar não faz bem para nós, né? Não faz bem para ele. Só que assim, eu também sou uma formiga, entendeu? Então como é que eu vou tirar isso dele, cara? E às vezes eu troco o almoço para comer um doce, entendeu? Ah, eu tenho que trabalhar isso em mim, mas e ele também tem que trabalhar isso nele, sabe? Mas então eu preciso enxergar ele, além, eu e esse exemplo, é quem o Henry é, além de ser uma criança autista. Eu tento enxergar ele, a personalidade dele, as coisas que ele gosta. Uma coisa que eu falo pra ele, assim, sempre que eu vou me despedir, quando ele tá comigo, a gente vai dormir, eu falo que a gente tá fazendo ele dormir, eu falo isso pra ele. Mas quando é dia, assim, um dia que ele vai estar com a mãe, eu busco ele na escola, eu vou largar ele pra mãe dele, eu sempre falo muito rapidinho, assim, mas eu falo pra ele sempre, te amo, te admiro e te respeito. Eu acho que amar uma pessoa, Matheus, é o máximo de entrega que a gente pode dar na vida pra alguém, sabe? Só que às vezes o amor muda. Eu amei muito a mãe dele. Agora eu não amo. Então vai descendo os degraus, né? Quando eu não amo, eu vou admirar. Quando eu não admiro, eu vou respeitar. Né? Então, uma pessoa que fez uma carreira executiva de muito sucesso dentro da minha empresa começou junto comigo e hoje já né? Tá muito acima, assim. Eu admiro essa pessoa, sabe? Uma pessoa que teve um perfil, uma personalidade, se arriscou, enfim, e construiu essa carreira. Eu não amo, mas eu admiro. E quando eu não amo, não admiro, o mínimo que eu vou dar para uma pessoa é o respeito, sabe? Não concordo com o que tu falou, mas eu respeito, sabe? Então, eu sempre reforço isso pro Henrique, é uma coisa que ele sempre vai ter de mim,
negociável, né? Eu te amo, eu te admiro, respeito. Eu lembro coisas a dele que é quem ele é, né? Não é a expectativa que eu tenho dele, mas é quem ele é. Eu sempre digo pra ele, né? Tu é forte, tu é inteligente e tu é capaz, sabe? E às vezes eu termino de falar isso pra ele, ele fala sim, sabe? É, é muito bonitinho. Então, ele precisa se lembrar disso. Ele é inteligente, ele é capaz. Qualquer coisa que ele queira fazer, sabe? Isso é parte dele, mas eu preciso lembrar ele que eu acredito nele, né? Nesse, sabe? Então é uma coisinha, eu não sei como começou, eu não sei quando que eu achei que seria importante assim, mas é uma coisa que eu faço desde quando eu ainda era casado, né? E desde que eu faço com ele muito novinho. É isso, né? Te amo, te admiro, te respeito, tu é forte, tu é inteligente, tu é capaz. Cara, que legal. E além de tu falar isso pra ele, tu demonstra, né? Eu vejo que tu demonstra isso principalmente eh, tu vendo o Henry fora do diagnóstico, né? Hoje em dia, muitas pessoas que de fora veem qualquer pessoa com autista ou com alguma síndrome e vê só o diagnóstico, né? Não vê que ali por trás daquele diagnóstico tem uma pessoa que tem os seus gostos, que gosta de fazer tal coisa, que tem coisas que não gosta de fazer. Então, acho que isso é o principal, né? Tu mostrar pro Henry que ele pode fazer o que ele quiser, ele pode tomar as decisões dele, ele pode comer o docinho dele. Então, parabéns por isso e por ter essa visão também. E ali também que tu comentou das fotos que tu tira e de ter os registros, é, além de tu ter esses registros, eu vejo que é legal que outras pessoas se inspiram em ti, ô Gabriel, porque é admirável, é lindo de ver ali o teu carinho, o cuidado e o amor com o Henry. E como eu comentei antes, tem pessoas que não vê o Henry como o Henry, mas vê sim o Henry só o diagnóstico. Tu já passou por alguma situação assim? Vejo que para nós pais é algo difícil de saber o que que o filho pode enfrentar na rua, que era um medo, assim, um receio gigante que eu tinha com a Flora também. Enfim, isso acontece. Eu digo assim, eu pessoalmente assim, eu tento não julgar, mas isso acontece. É, tem situações assim específicas que não desejo mal de ninguém. Então, como que é o meu jeito de tentar conduzir? Eu tento fazer de uma maneira muito leve cara, talvez de um jeito que meu filho nem perceba, sabe? Então, tô no mercado, ele faz, é doente, e tem outras crianças autistas que fazem igual, assim, né? Quando ele tá muito feliz, assim, numa situação que ele gosta muito, ele faz "Ih", e faz assim com as mãozinhas, sabe? "Ih", assim, Uhum, né? A carinha de felicidade dele, assim. Então, por exemplo, às vezes eu tô no mercado, e aí ele faz isso, assim, entrou no setor ali das bolachas, do chocolate, ele adora. Daí ele faz, "Ih", daí as pessoas olham assim, segue, segue normal, sabe? Às vezes até pelo som, enfim, tá tudo bem. Mas uma coisa que eu percebo é no olhar das pessoas, às vezes quando aquilo é medo, sabe? E quero ficar longe, mas eu também percebo o olhar quando é de ternura, quando é de amor, sabe? E como isso é melhor, eu acho que a sociedade precisa entender que está cada vez melhorando graças ao acesso, acesso a momentos que as crianças elas estão socializando mais. E cada vez mais elas vão estar presentes em situações do cotidiano, seja no trabalho, seja na rua, na praça, no mercado. Então é importante que a gente veja sobre o tema, que a gente entenda sobre isso e que a gente também consiga aceitar, né, crianças aqui nesses espaços de uma maneira mais natural, cara, e é óbvio que de uma maneira mais adaptada. Então, por exemplo, eu uso rápido ali, justamente pela tolerância dele, em esperar. Ele é um querido, cara. Daí ele combina assim com ele, filho, tu vai escolher um,
fosse só. Mas eu já quero trazer de novo aqui pra gente falar sobre algumas situações que a gente consegue. Mas aí ele escolhe o docinho e ele fica esperando, sabe, a vez dele. Mas é claro que ele tem uma ansiedade para ser mais rápido ali, né? Uhum. Então, essas situações de compreensão, assim. ah, uma vez eu tava no mercado, a caixa ali já era uma senhora de mais idade, assim, e o Henry tava com o uniforme da escola. E aí a mulher olhou assim, mas ele vai pra escola? Vai, por que que ele não iria, sabe? Mas ele fica quietinho na escola. E o Henry ele tava muito feliz com a balinha na mão, que ele queria que ela passasse a balinha pra ele poder comer, então ele tava, ih, sabe? Sim, Então, eu posso ter interpretado errado, mas eu entendi o tom que ela quis dar pra pergunta. E aí eu podia devolver com uma patada, eu podia ser super grosseiro. Eu olhei pra ela e disse assim, mas me diz, que criança que fica quietinha? Em que momento? Eu acho que a criança que fica muito quietinha é essa criança que tem que investigar, né? Meu filho é um arteiro, mas ele frequenta a escola. Óbvio que é adaptado pra ele, meu filho frequenta a escola. Ah, não, tudo bem, né? Sabe? Então acho que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa, enquanto pai, ter muita leveza, porque não é sobre o nosso filho, é sobre uma falta de conhecimento da, da outra pessoa, sabe? Teve uma situação, por exemplo, que eu achei até que eu ia ganhar dinheiro. O que aconteceu? Eu tava com ele num aniversário, o Henry muito arteiro, então ele tava na casa da pessoa. Ele subia no sofá, ele abria os armários da casa, ele queria explorar todo o espaço, sabe? E mexia em coisas que ele não deveria mexer. E uma criança típica, tu diria, não pode ir lá, não pode entrar nesse quarto, não pode fazer. E a criança iria parar de fazer. Mas não era a situação do Henry, então tava repetindo, repetindo, repetindo. E aí o pai do aniversariante olhou pra mim e disse assim, e deixa ele 2 semanas aqui que eu vou resolver isso. Sim. Eu olhei pra eu poderia, de novo, né? Eu poderia até. Passou mil coisas na minha cabeça. Eu olhei pra ele e falei assim: ó, se tu acha que em 2 semanas tu resolve, cara, nós vamos montar um curso e eu vou vender isso online. Porque a quantidade de pais que teriam interesse em resolver o autismo em 2 semanas, ela é enorme. Nós ia ficar muito rico. Nós ia ficar muito rico. Então eu, sabe, eu transformo nisso, assim, né? sim, Pra não sobrecarregar ou até cuidar também da minha saúde mental, sabe? Porque estava incomodando o cara, estava na casa dele, estava incomodando ele era o fato do Henry estar um peralta e estar abrindo tudo e fechando em tudo e tá muito curioso, né? Mas quem tinha que ter um pouco mais de conscientização era ele, não era o meu filho. Então por que que eu vou brigar? Por que que eu vou me... Sabe? Quando a gente fala assim sobre uh, preconceitos, enfim, essas são as duas histórias que mais me marcaram. Agora, o oposto também é importante, assim, às vezes, por exemplo, eu estou numa pracinha, a aceitação e a compreensão das pessoas, ela é muito maior do que o contrário, sabe? Então, às vezes o Andy vê uma família fazendo um piquenique, fazendo um lanchinho, ele vai voando e eu tenho que ser mais rápido que ele, assim, sabe? E eu, por exemplo, eu não vejo necessidade de explicar, de dizer, olha, meu filho é autista, não verbal, porque a pessoa vai perceber, sabe? 30 segundos de interação, ela vai entender. E na maioria das vezes eu digo assim, olha, ele não precisa oferecer nada porque eu trouxe aqui alguma coisinha pra ele. Não, pode deixar ele aqui com a gente, tá tudo bem. E aí ele senta, ele compartilha o lanche, então, ó, tu roubou o waffle aqui da menina, filho, então nós vamos devolver o que tu trouxe, tá bom? Sabe? E a gente vai indo assim. Agora, acho que a maior dica que eu posso dar, e eu acho que a maneira, por exemplo, a maneira como eu gosto de lidar é fazendo coisa, mas é importante que quando é o momento, quando é o espaço certo, no trabalho, na escola, que a gente fale sobre o autismo, que tenha, isso vai reverberar, né? Quando eu compartilho, a escola faz lá no mês de abril uma ação sobre o autismo, daqui a pouco isso impacta uma família que nunca ouviu falar sobre o autismo, não entende o que que é. Então já vai sensibilizar eles. Quando eu falo no trabalho, o meu colega sai daqui e vai falar em casa uma situação que para ele não era cotidiana. E aí ele começa a entender melhor. Eu me formei em educação física, eu entrei na minha empresa para dar aula.
E lá no começo, quando eu dava aula, tinha uma criança que só ficava no meu colo. E aí a mãe dizia assim, a Gabi, ela ama vir. Na minha cabeça é, cara, ela não tá fazendo aula, ela só tá no meu colo. Ela ama vir. Anos depois, várias outras situações, né? Realizava, não estava no meu. Vários anos depois eu compreendi que eu fui professor de uma criança, né, uma criança típica. Então a gente precisa falar. Eu não, se eu entendesse sobre autismo na época, eu fui entender um pouquinho sendo pai dele. Mas se eu entendesse lá naquela época, 10 anos atrás, 12, eu não teria sido um professor melhor? Provavelmente sim. Então é por isso que é importante a gente sempre falar sobre. E eu entendo que às vezes o preconceito não é. O preconceito, na verdade, é falta de informação. Então, eu acredito muito nisso. Assim. Eu não tento explicar quem meu filho é. Oh, calma, ele é autista. Não. Aí, e se tu vier conversar comigo, a gente vai conversar, né? Sobre quem ele é. Eu acho que é isso. Fazendo um extremo oposto. A mãe dele tem uma personalidade forte. E aí também aconteceu um dia, a gente estava num restaurante e começou, ui, chegou a comida lá, ele estava gostando, ele Parceiro. ama batata. E aí tinha uma família sentada na mesa do lado, e eles se levantaram e saíram, trocaram de mesa. Rapaz, a mãe dele se levantou, foi lá na mesa e começou a debater com a família. Então, é, é, meu jeito de conduzir é de uma maneira muito leve. Eu acho que nada precisa respingar no meu filho, sabe? Mas pode ser que tenha situações que tu tenha que dizer assim, oh, o que tu tá fazendo é errado. Então, o que foi que te incomodou? Né? Porque faz parte do dia a dia. Sabe? Mas eu acredito muito para essa parte, assim, porque meu filho ainda vai crescer, vai ser uma. Eu acredito que a sociedade vai estar muito mais preparada para receber isso, sabe? E trabalhar com isso. Eu tenho muita fé, muito escuro. Um dia é tudo mais natural possível, né? Pensar tipo. Cara, eu acredito nisso também, que eh, vejo melhoras, assim, nessas questões. Vejo que hoje a gente tem acesso muito mais fácil à informação, então basta a gente querer buscar o mínimo possível para poder entender sobre o assunto. E também vejo que parte muito dos pais em casa a conversar com seus filhos também sobre isso, né? Para as crianças também entendam, porque a gente tá ensinando crianças ali que vão crescer um dia para não para futuramente ser pessoas mais empáticas, né? Então, concordo contigo sobre o que tu falou. Acho que depende ali da situação. Tu pode ser um pouco levar ali naquele tom de brincadeira, sendo sarcástico, para a pessoa talvez se sentir incomodada, ou ficar, opa, tem algo que eu posso pesquisar que eu não entenda, como também tem momentos que a gente tem que ser um pouco mais firme. E, Gabriel, cara, o que que tu vê, assim, do futuro, assim, tudo que tu, o Henry, tem construindo até aqui então, como tu se vê no futuro, o pai do Henry, como tu vê o Henry no futuro? Ah, isso é interessante, né? Quer ver tô feliz, né? É, é engraçado que quando os cenários que vão criando na minha cabeça, eles compreendem assim, o meu filho não vai ser quem eu imaginei. E ele não seria quem eu imaginei, mesmo que ele fosse uma criança típica, sabe? Ele vai ser sempre quem ele realmente é, né? Quem ele realmente é. Eu entendo que eu tento viver muito hoje, sabe? Mas curtir o Henry hoje do jeitinho que ele é hoje, mas ah, preparando ele para o futuro, assim. Meu sonho é poder ter o máximo de autonomia, eles sabem, ações do dia a dia, pequenos sonhos, assim, o filho usar o banheiro de maneira totalmente funcional, sozinho. Pô, muito mais simples, porque às vezes eu vejo, por exemplo, uma outra criança de 4, com 5 anos, meu filho de 7, que usa o banheiro, toma banho, se seca, bota roupa,
futuro, o Henry fazer isso 100% fazendo sem nada de suporte, é um grande ganho, sabe? Então, pode parecer muito pequeno hoje, mas para mim isso vai ter um impacto muito significativo. Então, eu vivo hoje, mas a gente vai já se preparando. E como que isso acontece? Bem, aquilo que eu trouxe assim. O Henry ele defraudou muito cedo. Foi uma foto de séria confiança que a mãe dele botou nele. Não vai dar fraude. Em 3 anos, antes disso, ele já não usava fralda igual uma criança típica, assim, né? E a gente passou por um processo de ter que levar para a escola 5 cuecas, 5 calças, e tá tudo bem, mas o Henry vai desfraudar e ele desfraudou. Só que ele usa um banheiro, talvez tenha que lembrar ele, filho, não quer fazer xixi? Aí pega ele pela mão, leva. Aí teve um momento que a gente tinha que abaixar a calça dele, botar ele no vaso para ele fazer o xixi, sabe? Secar, botar a roupinha dele de novo, lavar as mãozinhas dele de novo. Então a gente fazia com muito apoio motor, né? Fazendo o movimento dele. Como que a gente evolui isso? Eu tiro o apoio físico, né? O apoio motor, e eu só verbalizo. Filho, vai lá fazer xixi. Filho, tem que baixar a calça, tem que levantar a tampa do vaso. Mas ele faz o resto, eu estou falando. Como que eu melhoro isso um pouquinho mais? Eu também tiro a fala, né? Eu não preciso mais verbalizar. Eu só vou dizer, filho, não tá na hora de fazer um xixi? E ele vai chegar no banheiro, claro que eu vou monitorar, como qualquer outra criança, pode fazer mil aprontações ali no banheiro, né? Então tem que cuidar. Eu só vou ficar cuidando e eu deixo ele fazer sozinho. Então ele vai lá, baixa a calça, senta, ele tá fazendo isso, coisa mais linda. Aí pega o papel, seca, bota no, né, baixa a tampa, dá a descarga, puxa as calças, daí às vezes ele puxa tudo errado, assim, sabe? Sai com a calça toda torta, mas dá essa autonomia pra ele fazer. E qual que é o sonho? É um dia eu não precisar mais falar. Hoje, se eu preciso usar o banheiro, ninguém fala pra mim, gato, tu não quer ir no banheiro? Eu só Sim, levanto e vou, né? Então, eu enxergo o futuro é essas pequenas coisinhas que ele possa fazer de uma maneira mais dependente. E, de novo, eu acredito muito que eu ainda vou ver o Enzo verbalizando por tudo aquilo que ele já entrega hoje, todo aquele potencial que eu sei que ele tem. Mas, de novo, eu nunca jogo isso pra ele, né? Lá quando eu converso com ele, é aquilo que eu, né, eu amo, te admiro, te respeito, tu é forte, é capaz. Eu nunca digo assim, o sonho é ver tu falar, como eu queria ouvir a tua voz. Não, essa é a minha expectativa, não precisa ficar dele. Ele se relação, sabe? Mas e aí, claro, né, a gente tem esses medos, mas eu tento não, porque daí vai dar ansiedade, daí é sobre mim e eu não posso ficar doente, né? ah, ah, Pensando nisso. Então, cara, quando chegar o futuro, a gente vai lidar com o futuro, né? Ah, Como que ele vai ser? Eu não sei. Hoje, eu entendo que se eu tiver um filho com pequenas autonomias, assim, a melhor para mim já vai ser uma sem preço. perfeito. E vejo que de colocar as expectativas em cima dos filhos acaba sendo um próprio egoísmo nosso, né? Tem que deixar ali a criança seguir ali o que que ela gosta, o que que ela não gosta. Igual eu gosto muito de futebol, eu torço pro Inter, então o Matias tem ali a camisetinha do Inter, mas se daqui a pouco chegou ali com 5 anos e falou, ah, pai, eu não gosto de futebol. Beleza, cara, ok, vamos achar Tá bom? algo que tu queira fazer, Claro. né? E a gente tem que respeitar, vejo, essas escolhas e respeitar a criança do jeito que ela é, do que ela gosta de fazer. E, cara, já que tu comentou que gosta de deixar ali aqueles registros pro Henry poder ver no futuro, se quiser se sentir à vontade de deixar aí uma mensagem pro Henry possa ver futuramente, fica à vontade. Sim, cara, eu acho que é que eu penso, tá? Eu gosto muito de me divertir, meu filho, e o que eu espero é que isso continue acontecendo. E tem momentos tão pequenos que eu gostaria que permanecessem por tanto tempo, assim, então vai passar. Às vezes eu estava sentado na cadeira, o Henry veio por trás, me abraçou, eu peguei o celular na hora, porque eu sei que ele vai fazer alguma coisa divertida, alguma coisa engraçada, eu já peguei o celular e comecei a gravar.
e aí ele me abraçou e ele me deu uns beijinhos meio que na testa, assim, sabe? Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que a gente sempre seja presença um na vida do outro, sabe? O filho sempre me procure e conte comigo da mesma maneira como eu quero ser presente, quero ver a gente sabe isso, pode ser meio utópico falando aqui, mas pode ser que chegue um momento que o meu filho queira viver a vidinha dele, a vida privada dele, e que não queira que eu não queira que eu tenha acesso a tudo, e tá tudo bem, mas eu vou eu vou estar muito feliz se isso acontecer, sabe? Mas acho que a mensagem para o futuro é que sempre vai ter muito amor, muita diversão, muito respeito, muita presença, uma, 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 uma coisa tentasse por muito tempo, assim, e realiza como homem, como pai, sabe? É, quando eu falei isso quando ele engravidou, eu disse assim, ó, independente de qualquer coisa, essa criança sempre vai ter um pai, eu sempre vou estar aqui, sabe? E mesmo depois do divórcio, isso é uma coisa que se sustentou. Eu disse assim, ó, eu jamais vou ser aquele pai de 15 dias. A sociedade diria que tá tudo bem, sabe? Tu paga uma pensão, tu pega tua filha a cada 15 dias e tu é um bom pai. Pra mim isso não é suficiente, entendeu? Então, e eu acho que isso não é ser pai. É muito além de tu prover alguma necessidade. Então, que esse carinho, a companhia que a gente tem, que o olho no olho, né, que ele tem comigo, assim, é tão bom conseguir perceber que o meu filho tá me olhando e tá me olhando com aqueles olhinhos cheios de amor, assim, isso que realiza tanto, né? E que isso possa ser assim, uma constante muito por muito tempo, assim, enquanto nessa vida terrena a gente tiver eu e ele juntos, né? Que isso sempre seja presente na nossa. Bonito. Cara, quero te agradecer por ter aceitado aqui vir conversar comigo. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou. Também te dizer que tu é um baita pai, tu é exemplo, tu é referência para muitas pessoas. Às vezes a gente não escuta isso todo dia, mas realmente te admiro muito, me inspiro também em ti. Vejo que a paternidade é sobre a gente estar construindo algo que a gente tenta ser melhor cada dia para passar isso para os nossos filhos. E com certeza hoje aprendi muito aí na nossa conversa e estou aí um pouquinho melhor depois de conversar contigo sobre tudo isso, cara. Obrigadão mesmo. Eu agradeço, cara, e da mesma forma, assim, é uma troca e teu projeto, cara, faz muito sentido. Acho que vai conversar com um público muito legal de pessoas que estão buscando ser um pai melhor. E bom, assim, da humildade é a gente entender que o processo de aprendizagem, ele é pouco eu pude contribuir um pouquinho. Eu também aprendi ouvindo e de coisas que eu falei e conectou de uma maneira inteligente. Eu disse, realmente, sabe? Daqui a pouco era isso que eu queria falar, né? Que bom poder fazer parte e tamo junto. Que a paternidade seja uma constante cada vez melhor, né? Na nossa vida. Tamo junto sempre. Então tá, valeu, Gabriel, muito obrigado. E a você que nos assistiu até aqui também, um grande abraço. Até mais, tchau, tchau.